Quem aqui já assistiu um filme ou um seriado do Sherlock Holmes? Levanta a mão. Muito bom, eu gosto, né? Esse personagem de ficção da literatura britânica, criado pelo médico e escritor Sir Arthur Conan, Holmes era um investigador do século XIX ou ali século XX, e uma das suas características que faz ele ser um personagem marcante e torna ele incrível, é o poder de dedução e a habilidade que ele tem analítica. Ele é capaz de observar detalhes aparentemente insignificantes em uma cena de um crime ou em uma situação, e a partir daquele momento, deduzir informações relevantes sobre pessoas e situações envolvidas nas suas investigações. E da mesma forma como Sherlock Holmes tem essa habilidade de percepção, nós que usou o seu dom também para fazer isso, nós que queremos descobrir e conhecer mais de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração aberto e com a ajuda do Espírito Santo, recebermos a revelação da profundidade do que Deus tem para nós. E para isso nós precisamos estar dispostos a abrir nosso coração e ouvir a voz de Deus. Por isso que o título da primeira mensagem dessa nova temporada é: Descubra os segredos da presença de Deus. Existem riquezas escondidas na palavra de Deus e em Deus, que cabe a todo cristão, aquele que crê em Jesus, ter acesso. Se eu disser para você que existe abundância de recursos, riquezas, relacionamento, coisas que jamais você imaginou, tudo escondido em Deus. Imagina, tudo você pode ter acesso, e nós não temos acesso, porque nós nos perdemos no meio do caminho. O pecado interrompeu e nos fez perder aquilo que era natural e espontâneo para nós. E se eu te dissesse que existe um caminho claro para que você tenha acesso para encontrar a toda essa abundância de recursos e a plenitude de Deus? E se eu dissesse para você que há passagens na Bíblia e nos ensinamentos de Jesus que são como enigmas a serem desvendados? Não é porque Deus colocou lá na Bíblia simplesmente porque Ele ocultou, porque Ele não queria que fosse descoberto. Não, é porque Ele estava falando para um público e um povo muito específico. Logo, Ele usava a cultura e uma linguagem própria para que aquele povo daquela época pudesse entender. E porque Ele está usando uma linguagem daquele povo, muitas vezes não faz muito sentido para nós, e que nós precisamos estudar, e com a revelação do Espírito Santo você entende. Porque eu sempre digo, revelação que é revelação, ela vem pelo Espírito Santo, ela não deixa você simplesmente coisas da sua cabeça, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Toda revelação, ela é baseada e fundamentada na palavra de Deus. Um pastor que diz: eu tenho uma revelação, trouxe uma revelação de Deus, que é baseada no meu conhecimento, isso não é revelação. Porque toda revelação, por mais que ela passe pelo entendimento de um pastor, ela está fundamentada na palavra de Deus, amém? E isso você precisa ter claro sobre a sua mente hoje, para que você entenda isso que Jesus está falando. Por quê? Quando você olha para esses textos sagrados de Jesus, você olha ele usando linguagens específicas, usando linguagens únicas para aquele momento, para que nós pudéssemos entender. E quando nós pegamos a Bíblia para ler, meditar nela, nós precisamos fazermos isso com uma pessoa chamada Espírito Santo. Por isso que eu falo tanto que você deve pegar a sua Bíblia todos os dias de manhã e simplesmente sentar com ele e falar: Espírito Santo, o que o Senhor está me dizendo acerca desse texto? E Ele vai nos ajudar, nos ensinar, tornar claro aquele ensinamento. Então, ler e meditar a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo do lado, você vai se tornar confuso. A palavra de Deus vai se tornar cansativa. Quem aqui já tentou, seja sincero, quem aqui já tentou ler a palavra de Deus lá desde Gênesis, e quando você começa lá, e fulano gerou ciclano, e que não sei o que, e o tabernáculo que não sei das quantas, e que a medida dos côvados não sei o que, e a cortina fala... Rapaz, a gente tem um sono. Parece que, não, é assim ou não é? Seja sincero, em nome de Jesus, é isso. Entende? E aí por quê? Porque estamos sem a revelação. Mas eu te garanto uma coisa: no dia que você sentar com a Bíblia, com o Espírito Santo do seu lado te ensinando, esses textos vão saltar diante dos seus olhos. Você vai falar: uau, eu queria mais tempo para entender isso aqui, porque isso aqui é profundo demais.
Então eu quero que você anseie uma experiência sobrenatural com Deus nas próximas semanas. Porque nos próximos domingos, nas nossas próximas reuniões, eu vou compartilhar algo com você que vai gerar uma transformação profunda em você. Eu convido você a embarcar nessa jornada de busca por mais de Deus, que você não pode ficar aquém. Então eu recomendo que você use a disciplina do jejum, porque o jejum mortifica a nossa carne e ressalta a nossa sensibilidade para a presença de Deus. E no jejum ele fala com você o que precisa ser mudado, ok? Então ao se dedicar a essas práticas que eram comuns para homens e mulheres do passado, que buscavam a Deus, não será diferente comigo e com você. Então eu quero que você abra o seu aplicativo, que nós vamos começar a ler a palavra de Deus agora. Eu quero que você não perca nenhum minuto, ok? Vamos lá, abra o seu aplicativo no celular, ou acompanhe comigo em João capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz assim. Nós vamos voltar num texto que nós lemos lá no início dessa série. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão. Nós voltamos nesse encontro de Jesus e Nicodemos. Era noite, estava escuro, quando alguém sedento e faminto olha para Jesus e fala assim: isso não é normal. Esse homem, Jesus, tem algo sobrenatural com ele. Eu conheço a Torá, eu conheço as leis, mas eu não vivo o que ele está vivendo. Eu conheço e tenho todo o conhecimento e tenho autoridade, mas esse transporta o governo do céu à terra. Quando ele fala, o que é físico se submete à ordem de Deus. E ele vai até Jesus e pergunta: Jesus, é impossível alguém fazer o que você está fazendo se Deus não está com ele. E aí Jesus fala assim para ele: impossível ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você pode ver o reino de Deus somente quando você nasce de novo. Mas a pergunta é: o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz isso? Ele estava dizendo que ver o reino de Deus é ver Deus governando a terra de forma sobrenatural. É literalmente ver a vontade dele sendo feita na terra, sobre o seu relacionamento, sobre o seu corpo físico, sobre todas as suas finanças, sobre toda a sua empresa, seu trabalho, seus estudos. É ver Deus fluindo de forma sobrenatural em todos os âmbitos da sua vida. É sobre isso, porque ser um cristão não é simplesmente uma religião como alguns pensam. Ser cristão é ter um estilo de vida como o de Jesus. E eu acredito que todos nós em algum momento já desejamos isso. Já desejamos ter uma vida como a de Jesus, porque Jesus andava sobre as águas. Jesus orava por ele ordenava uma enfermidade, essa enfermidade ia embora. Jesus, ele tinha uma paz interior que excedia qualquer entendimento. E nós em algum momento nós queríamos viver isso de forma natural e espontânea. E é isso que eu quero ajudar vocês a encontrar e viver isso de forma leve e espontânea. A pergunta é: vocês estão prontos? Primeira coisa que você precisa entender: Ele está mais perto do que você imagina. Leia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, o reino de Deus está aqui. Ou vão dizer: olha, o reino de Deus está lá. Porque o reino de Deus está onde? Está onde? Olha o que está revelado nesse texto. O reino de Deus. Se o reino de Deus representa o governo de Deus sobre todas as coisas, e aí não é sobre algumas coisas, é sobre tudo. E tudo é sobre tudo. Sobre o seu corpo físico, sobre os seus problemas, sobre as suas finanças, sobre os seus, seja lá o que for, todas as áreas da sua vida, é sobre tudo. Aí ele está falando: o reino de Deus, que tanto nós desejamos e ansiamos, está onde?
dentro de nós. A famosa oração que Jesus faz, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O que ele está dizendo é o seguinte: ter o reino de Deus agindo sobre a sua vida, é ter a vontade de Deus sendo executada aqui e agora, como ela está sendo feita no céu. E o termo usado para o reino aqui, para vontade, o termo no grego é erkomai, que significa surgir, vir a público e retornar. Ou seja, quando nós olhamos para uma frase, uma oração como essa, logo de imediato nós pensamos algo vindo de fora para nós. Que venha o teu reino. O que nós imaginávamos? Que vinha uma cidade iluminada, de ouro, brilhante, vindo sobre a cidade, onde todo mundo é transformado, todo mundo começa a andar assim, ou vestidos de branco. Era essa concepção que nós tínhamos. Mas olha, ele está dizendo, não é isso. O reino não vem de fora, o reino já está dentro. E aí, por isso que o termo erkomai no grego está dizendo, o reino, que o teu reino vem, ele está querendo dizer assim, que o teu reino surja, que o teu reino venha a público, que o teu reino retorne. Espera aí, retorne? Porque um dia ele já esteve manifesto sobre todos nós. E aí nós vamos falar isso nos próximos domingos, você vai entender. O reino de Deus não é visível aos olhos humanos, porque é um governo, é uma autoridade de comando que executa a ordem de Deus na terra. Não está fora, está dentro. Por isso você sempre verá Jesus dizendo algo do tipo como João 7,38, quem crê em mim, como diz a escritura, não, me ajuda, do seu fluirão rios de água viva. De onde vai fluir esse rio de águas vivas? Diga, do meu interior. Coloca a mão assim no seu peito, diga, do meu interior. João capítulo 4 versículo 14 diz, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará. Quando nós olhamos para esse texto como esse, pensamos, sim pastor, eu entendi, mas isso não está dentro de mim. Não sou digno de carregar o reino, não sou digno de ter o reino de Deus dentro de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador, porque eu sou falho, porque eu tenho meus defeitos. Ok, vamos olhar para a Bíblia, onde está esse reino? Vamos ver para quem ele está afirmando. Primeiramente, o reino está dentro de vocês. Olha esse texto comigo em Lucas 17, 20 e 21, nós já lemos ele, mas vamos ler de novo, olha lá. Alguns, diga, fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele termina dizendo o quê? Porque o reino de Deus está dentro de quem? Dos fariseus. Quem eram os fariseus? Tinham conhecimento, mas eram hipócritas. Jesus disse que eles eram um sepulcro caiado, porque eram bonitos por fora e podres por dentro de pecado. Espera aí, então alguém que está podre de pecado tem um reino dentro dele? Você também vai ver outra coisa. Ele está falando para os fariseus e nem eram os seus discípulos. E quando ele fala para os seus discípulos também, os seus discípulos não eram nascidos de novo. Eles não eram ainda convertidos genuinamente. Eles estavam no processo. Ele também disse que jorraria a fonte de água viva do interior de uma mulher que não era bem vista pela sociedade, que já teve 5 maridos e que o próximo que ela estava agora não era dela. Eu acredito que todo ser humano tem o reino de Deus dentro dela. Por quê? Porque essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pastor, então, se um pecador tem o reino de Deus dentro dele, por que nós não vemos a manifestação do reino de Deus? Porque ele precisa ser ativado. E quando é que ele é ativado? Quando você nasce de novo. Por isso que Jesus volta a dizer o que para Nicodemos? Você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. O nosso maior problema é que sempre nós buscamos fora o que está dentro. E quanto mais buscamos fora, mais distante ficamos daquilo de encontrar aquilo que está perto. Segundo tópico dessa mensagem: onde habita a presença de Deus? João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Agora eu vou começar a mexer com a cabeça de vocês. Estão prontos?
Vamos lá então? Estão prontos? Leia comigo o texto, vamos lá, 1, 2, 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem. Os discípulos estavam angustiados, porque Jesus estava falando que ele ia sair de cena. Ele não estaria mais ali perto deles. E ele precisava sair, e os discípulos estavam angustiados. E aí ele diz: olha gente, não fiquem angustiados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Senão eu não teria dito isso para vocês, que eu iria preparar lugar para vocês. E depois que eu preparasse, eu voltaria, para que onde eu estiver, vocês estejais também. E vocês sabem o caminho que eu estou trilhando. A pergunta é: do que Jesus está falando aqui? Vou perguntar para você: do que Jesus está falando aqui? Os que já sabem, já estudaram comigo, não falem. Do que Jesus está falando nesse texto? Alguém se arrisca? Onde é a morada? Onde é a casa do pai que ele está falando aí? Muitas pessoas leem esse texto, acham que Jesus está falando: olha, eu vou para o pai. Em outras palavras, eu vou para o céu. E lá no céu tem muitas moradas. Eu vou preparar, vou construir, vou ser o pedreiro lá, vou construir casas de ouro para vocês, e vou voltar. Quando que ele vai voltar? Na segunda volta de Jesus. E se eu disser para você que ele não está falando do céu? Então, se ele não está falando do céu, do que ele está falando? Por que ele está falando de uma morada, um lugar específico? Está falando de uma habitação? Primeiro, por que ele não está falando do céu? Vamos para a Bíblia. João 14, versículo 2 e 3, ele diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O termo usado para que vocês estejam onde eu estiver, o termo no grego para onde eu estiver, está no presente indicativo no grego, que significa o quê? Então não é onde eu estaria, é onde eu estou. E até onde eu sei, quando Jesus está falando com ele, Jesus não estava no céu. Jesus está falando para eles: para que vocês estejam onde eu já estou. Espera aí, então ele não está no céu. Ele já está. Que lugar que é esse? Quando ele diz que vocês estejam, está no modo verbal no grego subjuntivo. O que significa isso, pastor? Esse modo verbal indica situações que não são consideradas fatos concretos. Em outras palavras, ele está dizendo: para que onde eu estou, vocês possam estar. Não é assim, certeza que você vai estar. Existe a possibilidade de você estar. Por que era a possibilidade? Porque não depende dele, depende de você. Não depende dele, ele já garantiu. Só depende de eu e você nascermos de novo para estar no mesmo lugar que ele. Quem está me entendendo? Eu sei que é profundo, buga a cabeça mesmo, mas vamos lá. Segue comigo que vai dar bom isso aqui. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui hoje? Está entendendo? Olha só, você ainda acha que Jesus está falando do céu? Habitação de Deus no céu? Não, ele disse que voltaria. Será que é a segunda vinda de Jesus? Não. Porque ele continua o texto, ele continua explicando: não, tá bom, vocês não estão entendendo, eu vou desenhar para vocês. E aí ele continua explicando, e aí ele chega nesse versículo 15 ao 20: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, quem é o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, por quê? Não, gente, me ajuda, não vê. O que é o reino de Deus? Quando ele vir, ninguém vai dizer está aqui ou está ali. Por que não vão receber o Espírito Santo? Porque eles não vê e não conhecem, mas vocês o conhecem. Por quê? Porque ele vive com vocês.
e estará em vocês. Eu já preguei isso aqui para vocês. Primeiro ele está falando assim, olha, o Espírito já vive com vocês, mas esse Espírito vai viver dentro de vocês. Quem era que estava com eles? O próprio Jesus. O próprio Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora vamos continuar. Aí ele fala, olha aqui, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem está entendendo? A segunda vinda dele agora aqui que ele está falando é essa. Eu vou preparar e vou voltar, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou morar dentro de vocês. Olha isso. Porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia, qual é o lugar que Jesus estava? Vocês compreenderão que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Está mais perto do que você imagina. Jesus já colocou todos os recursos necessários dentro de você. E isso é tão fato que a igreja primitiva, quando começa, eles não chamavam o Espírito Santo de Espírito Santo, chamavam de Espírito de Cristo. E o Espírito de Jesus nos direcionou. O Espírito de Cristo, porque eles entendiam que agora o próprio Jesus estava vivendo dentro deles. Então Jesus está falando, na casa do meu Pai, onde Ele habita, há muitas moradas, há muitas pessoas. Onde existe um ser humano, existe uma habitação para Deus. Porém Jesus nos chama a atenção, tudo que vocês precisam é crer em mim. Porque se você crer em mim, como diz as Escrituras, nascerão de novo, fluirão rios de água viva de dentro de você. E aí olha o versículo 38 e 39 do capítulo 7 de João. Leia comigo, 1, 2, 3. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Perceba, não é crer como as pessoas dizem. Não é crer como a tradição diz. Muitas pessoas não vivem isso que eu estou ensinando aqui hoje para vocês, porque estão vivendo baseado numa tradição ou que alguém disse. Mas Jesus não disse para você crer segundo o que os outros disseram. Creia em mim, como diz as Escrituras. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Olha o versículo 39, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Segundo motivo, por que ele não estava falando do céu? Olha lá em João capítulo 4, 14, versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está falando isso para eles. Olha, eu estou indo para um lugar, na casa do meu Pai, e vocês conhecem o caminho. O termo conhecer no grego é ver, perceber. É como se Jesus estivesse falando para ele, vocês conhecem esse caminho de trilhar por ele. E até onde eu sei, esses discípulos não tinham subido ao céu. Ou tinha? É como se eu falasse assim para você, você sabe o caminho até a sua casa, não sabe? Sim ou não? Se pegar o carro aqui agora, você vai embora para sua casa. É isso que ele está falando, vocês sabem o caminho de percorrer por ele. Do que ele estava falando? Versículo 5 do capítulo 14. Disse-lhe Tomé, eles entraram em crise. Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como nós vamos saber o caminho? Se eu não sei nem para onde o senhor está indo, quanto mais saber o caminho. Então, se Jesus estivesse referindo a moradas celestiais, o que ele realmente quer nos dizer? O que ele quer nos dizer? Prepare-se, porque nós chegamos num ponto importante dessa mensagem, que irá despertar em vocês uma curiosidade para o que está por vir nos próximos domingos. Hoje eu vou apenas falar o verdadeiro significado por trás das palavras de Jesus, para nos aprofundarmos nos próximos domingos. Terceiro, Jesus revela o caminho. Quem aqui gostaria de saber o caminho? Vamos lá? João capítulo 14, versículo 5 ao 7. Olha o que ele diz. Quando Tomé diz isso para ele, nós não sabemos para onde você vai, quanto mais vamos saber o caminho. Olha o que ele diz. Respondeu Jesus, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, nós aprendemos que Jesus,
Ele é o único caminho que nos leva até Deus Pai, e nós estamos corretos. Mas para mim essas palavras elas têm um significado mais profundo. E na cultura hebraica, era muito comum para eles que o tabernáculo foi feito para a habitação de Deus. Era uma tenda que foi feita por Moisés e aquelas pessoas peritas, lá no deserto, onde a nuvem da presença de Deus descia em toda a sua glória e repousava sobre a tenda. Eles sabiam que ali naquele tabernáculo, Deus morava, Deus habitava. Agora veja essa imagem do tabernáculo. Mais ou menos era isso aqui. Tinha o pátio, onde tem ali o altar do sacrifício, a bacia. Depois passava por uma outra porta. Perceba que aqui tem uma porta no primeiro. Depois tem a segunda porta que entrava para o santo lugar. E a terceira porta que entrava para o santo dos santos, onde tinha a arca da presença de Deus. Quando Jesus disse, vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, se não for da maneira que eu estou vivendo. Ele estava se referindo a exatamente essas três portas do tabernáculo. E olha como fez sentido para eles. Olha só a reação deles. Quando ele diz isso, olha a reação. João 14:8. Disse Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai. Se está fácil assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, sabe aquele discípulo que não entende? Fala, mas eu estou falando, você não entende. Olha o que Jesus fala para ele. João 14, versículo 9 a 11. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando as obras. Ou seja, o que você está vendo de sobrenatural, o que Nicodemos estava vendo, que estava surpreendido com Deus, com Jesus, eram as obras do Pai agindo através de Jesus. Quando você olha para a vida de um cristão que está vivendo a manifestação do reino de Deus, você fica surpreendido, porque você vê o sobrenatural de Deus tocando todas as áreas da vida dele. E você não tem explicação, é porque o reino de Deus está se manifestando sobre ele. Ele está realizando a obra. Creio em mim, quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ou creio pelo menos pelas mesmas obras dele. Perceba que Jesus destacou que o Pai vivia nele. E ele estava dizendo, vocês buscaram no tabernáculo, o Deus que morava no tabernáculo. Outros me perguntam, onde nós devemos adorar Ele? Nesse monte ou naquele monte? Jesus diz, Ele está mais perto do que vocês imaginam. Aí você vai me dizer, mas Jesus, pastor, está falando sobre Ele. Ele era o tabernáculo. Vamos ver na Bíblia, vamos lá na Bíblia. João 14, versículo 12, digo a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Não é aquele que é perfeito, é aquele que crê em mim. Fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para onde? Para o Pai. Você perceba que ele está indo para o Pai, ou seja, eu vou estar no mesmo lugar que o Pai. E vocês me pedirão o que quiserem, e eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus estava aqui entregando um dos maiores segredos da presença de Deus. João 14, 23 respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai, leia comigo, o meu Pai o amará. Ele já está dentro de você. Pastor, por que ele não rompeu e veio? Porque nós precisamos nascer de novo. Enquanto escolhermos fazer as obras da carne, nós estamos interrompendo que o reino se manifeste. Às vezes algumas pessoas veem coisas sobrenaturais acontecendo na nossa igreja, acontecendo sobre a minha vida, quando eu conto alguns testemunhos, e é um desafio para mim todos os dias, entender que o reino já está em mim. Quanto mais eu morro para mim mesmo,
mais o reino encontra lugar em mim. Porque aquele que obedece, olha o segredo, aquele que obedece. O que eu faço para viver o reino de Deus? Crer em Jesus, como diz as Escrituras. Segundo, obedecer os mandamentos. Sabe por que você não vive a manifestação do céu sobre a sua vida? Está faltando obediência. Está faltando crer nas Escrituras, assim como ela diz. Não é como os outros acham, é como a Bíblia diz. Não é religião, é Jesus vivendo em você. E esse processo da obediência aos mandamentos dele nos faz nascer de novo. Então algo começa a acontecer, você vai começar a ver o reino de Deus se manifestando sobre a sua vida no dia a dia. Porque a obediência é a chave que abre as portas que nos dão acesso à presença de Deus. Quantas vezes você fechou os olhos e orou para que Deus, que está lá distante de você no céu, curasse, mudasse uma situação, mudasse um cônjuge, mudasse um filho, mudasse um problema, enquanto na verdade Deus não está longe, Ele está perto. Tudo que eu preciso é relembrar quem eu sou. E quando acontece isso, eu tenho acesso a todo o reino de Deus, com todos os seus recursos, toda a sua riqueza, e manifesta aqui agora. Domingo passado, domingo retrasado, uma membro da nossa igreja mandou um vídeo para mim pelas redes sociais e disse: pastor, aconteceu algo diferente lá na igreja. Estava durante o louvor, adorando, e eu estava de olhos fechados, quando eu vi como se fosse pó de ouro caindo. Gente, de verdade, eu nunca liguei para essas coisas. Ela falou assim: pastor, eu vi. Pastor, eu vou te mandar esse vídeo para você ver o que eu estou te falando. Olha isso. Ela filmou as mãos dela. Parecia, sabe aqueles glitter? Em todo o corpo dela, assim, nas mãos. Se Ele quer se manifestar assim, para dizer que Ele está em um lugar, que seja feita a vontade dEle. Quando você vê pessoas chorando, pessoas vindo aqui à frente, se derramando aqui, não julgue, porque o reino se manifesta como Ele quer. E o que eu estou preparando vocês é para um próximo nível. O que mais me impressiona em Jesus é a decisão dele, do amor dele de escolher passar tudo o que passou, para chegar em uma pessoa incrédula, chegar em alguém pecador como eu e você. Como diz essa canção, só os céus saberão exatamente onde você foi capaz de ir, para colocar o teu reino dentro de mim. Você já parou para pensar nisso? É isso que eu estou querendo que você entenda, que o reino dele, em toda a sua plenitude, foi colocado dentro de você. Ele não fez acepção de pessoas. Tudo o que você precisa agora para se manifestar é crer nele. Em nossas próximas reuniões nós vamos olhar para o tabernáculo de forma mais profunda. Cada significado, cada peça, o que significa isso e o que é esse tabernáculo. É um amor extravagante que vai além do que nós podemos compreender. Ele foi longe o suficiente para nos alcançar e nos conectar com um Pai novamente. A pergunta é: por mais quanto tempo eu e você vamos viver uma vida natural? Se você pode viver uma vida sobrenatural. Por mais quanto tempo você vai ficar perturbado, às vezes perder sono, viver ansioso, se você tem acesso a todos os recursos que Ele tem. E aquilo que te preocupa hoje, Ele pode fazer isso aqui e surgir na sua mão. Tudo depende de crer e enxergar isso. Por isso hoje só depende de nós, nossa decisão de permanecer aqui nessa posição. Deus, eu ficarei aqui,
até que do alto eu seja revestido desse poder. Porque eu decidi nascer de novo. Eu decidi abrir mão daquilo que não te agrada. E faz de mim algo que agrade a ti. Feche os seus olhos.